Você já deve ter ouvido que a FIFA tem mais filiados que a Organização das Nações Unidas. E sim, isso é verdade. Enquanto a entidade que controla, organiza e dita os rumos do futebol mundial tem 211 países nos seus quadros, a entidade que congrega os países do globo na geopolítica mundial conta com 193 membros. Isso ocorre essencialmente porque os critérios para a entrada na FIFA são distintos, dando a chance de que identidades sejam manifestadas dentro dos gramados de uma forma que não poderiam ser fora dele. Nos casos do Kosovo e da Palestina, existe um movimento ainda mais particular. Ambos se autodeterminam como países, mas não são reconhecidos oficialmente pela ONU, devido ao poder de veto dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Mesmo assim, eles têm suas seleções ativas e disputando todas as competições possíveis, incluindo as eliminatórias para a Copa e o próprio Mundial, caso tivessem se classificado. Ou seja, por meio do futebol passa a ser possível a kosovares e palestinos terem uma identidade nacional e simbolismos como nações que é a realidade e nem mesmo a ONU são capazes de conceder. Tais fatos, por si só, já demonstram o poder que a modalidade tem nesse sentido sociológico, embora seja necessário problematizar algumas questões. O nacionalismo que vem por meio do futebol é uma manifestação genuína ou um prato cheio para a manipulação política? Até que ponto isso pode ser moldado ou construído? E de que maneira os jogos, as conquistas e derrotas servem como narrativas auxiliares ou principais de reflexões que se estendem para muito além das quatro linhas? É isso que eu, Gabriel Dudziak, e eu, Lari Menegatti, vamos falar neste episódio. Para começar, vamos fazer uma reflexão diferente. Vamos tentar esquecer por alguns segundos como funciona o futebol de seleções e vamos voltar aos conceitos mais básicos que configuram esse tipo de disputa. O esporte é o mesmo, o futebol. Mas, diferentemente das partidas entre clubes, que são entidades privadas e que têm na divisão e alteridade os afetos de milhões de apaixonados pela modalidade, nos embates entre equipes nacionais, o objetivo é outro. A ideia de formação destes times não é dividir internamente e fomentar rivalidades entre compatriotas, mas justamente o contrário, unir torcedores dos mais diversos estratos sociais, emblemas e regiões sob um mesmo guarda-chuva, o da representatividade que uma bandeira nacional tem e traz quando o assunto é futebol. Aqui não se fala de um jogo protagonizado por aqueles que recebem salários e têm vinculações e compromissos profissionais, mas sim por atletas que, ao menos em tese, são os melhores entre os nascidos no país ou os mais capazes entre os que têm laços de sangue ou de tempo com essa equipe nacional. Eles não jogam por dinheiro exatamente, embora essa possa ser uma consequência, mas sim por orgulho patriótico, vontade de representar uma nação e alcançar o título mais prestigiado da modalidade. Para Enrico Spaggiari, doutor em antropologia pela USP e pesquisador do Instituto Ludopédio, essas complexidades e particularidades se manifestam na Copa do Mundo mais do que em qualquer outro evento futebolístico. E tomando um conceito emprestado, do antropólogo francês Marcel Mauss, o futebol ele pode ser entendido como um fato social total, um fenômeno que mobiliza simultaneamente múltiplas dimensões da vida social, econômica, política, jurídica, estética, religiosa. E a Copa do Mundo, mais do que qualquer outro evento futebolístico, ele condensa e articula diferentes esferas da sociedade em um mesmo momento, em um mesmo acontecimento. Então, poderíamos abordar diversas questões a partir do que envolve a realização de uma Copa. Envolve mercadorias globais, envolve direitos de transmissão, envolve patrocínios, circulação de jogadores, mobiliza identidades nacionais, relações diplomáticas, interesses estatais. A Copa estabelece regras, códigos de conduta, de ética. Existem questões que passam pelas dimensões corporal, estética, midiática. E aí, nisso tudo, há essa dimensão cultural e simbólica. E o futebol, ele estimula, de certa forma, a produção de narrativas sobre pertencimento, sobre memória, identidade. E torcer, por uma seleção, por um clube, então é um ato carregado de afetos, de diversos significados, ainda que seja um ato racional. Então observamos todos os dias essas trocas simbólicas constantes. Trocas entre jogadores e torcedores, trocas entre clubes e comunidades, trocas entre nações. Então tudo isso não pode ser reduzido a um cálculo econômico,
Há muito mais do que isso. Por isso que o futebol é um espaço privilegiado, para compreender como essas diferentes dimensões elas se entrelaçam, seja no circuito local, né, ou em redes internacionais. E daí que a gente pode ler a Copa de 2026 a partir de cada uma dessas dimensões, mas também nos cruzamentos entre elas. Ele adiciona que identificação, alteridades, significados, pluralidades, integrações, desintegrações, exclusões e outros movimentos podem vir a partir da plataforma do futebol, dependendo de contextos mais amplos e de narrativas que se formam ou são destruídas em meio às disputas esportivas. Por isso que o futebol pode ser apropriado por discursos nacionalistas, xenófobos, autoritários. Não é que o futebol cause isso diretamente, mas ele acaba sendo uma certa plataforma que visibiliza isso, que faz com que as pessoas se mobilizem em torno disso. Então a seleção nacional pode ser celebrada como uma expressão de diversidade e mistura, como ocorre no Brasil, mas ela pode ser mobilizada também como símbolo de ordem, de autoridade. Mas o próprio futebol, ele proporciona espaços, abre brechas para que esses discursos autoritários, excludentes, eles sejam tensionados. As torcidas, os jogadores, diversos movimentos ligados ao esporte, eles acionam diferentes significados, como ao afirmar, né, identidades plurais, a diversidade, e ao mesmo tempo denunciar atos de racismo, práticas desiguais, regimes de exclusão. Então, o futebol ele não é um espaço homogêneo. Ele pode ser um espaço de união, pode ser um espaço de exclusão. Essa é uma característica que marca o futebol contemporâneo. Se a Itália das Copas dos anos 30 era uma tentativa de representar dentro de campo o povo italiano e o regime fascista de Mussolini, a Alemanha nazista disputou o Mundial de 1938 meses depois de invadir a Áustria, com 9 atletas austríacos integrados ao elenco. O craque da Áustria, o atacante Matthias Sindelar, no entanto, se negou a jogar pelos alemães e ainda celebrou um gol de forma provocativa na frente de oficiais nazistas em um jogo amistoso. Já em 2006, as conotações e significados foram muito distintos para a Alemanha, uma vez que sediar e ir bem naquela Copa do Mundo representou um momento de união e repaginação, como reflete Alexandre Fernandes Vaz, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador CNPq e colunista do portal Ludopédio, e que tem pós-doutorado pela Universidade Leibniz Hannover, na Alemanha. Demora algum tempo, né, para ter uma espécie de autoconsciência de uma outra forma. E essa autoconsciência, ou para essa autoconsciência muito contribuiu o futebol e muito contribuiu a Copa de 2006. Também porque era uma seleção simpática, uma seleção que jogou muito bem, liderada por um ídolo bastante positivo, que é o Jürgen Klinsmann, e que também já era uma seleção que começava, ou mais dava continuidade a essa absorção dos imigrantes como parte da nação alemã, o que é muito saudável para o país, o que é muito saudável para o mundo também. Embora isso não esteja isento de controvérsias, evidentemente, né, e de dificuldades na Alemanha, como de resto na Europa toda. No caso do Brasil, a derrota para o Uruguai em casa na final da Copa de 1950, em um episódio que ficou conhecido como Maracanazo, é constante alvo de estudos e especulações sobre o seu caráter formativo na identidade do povo brasileiro para além do futebol, como lembra Leda Costa, coordenadora do Laboratório de Estudos de Mídia e Esporte da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Um jogo, por si só, ele é um momento único, de experiência, de emoção, de compartilhamento de expectativas, e é um momento assim também de muita, no caso da Copa do Mundo, né, de uma encenação de duelos simbólicos, de rivalidades concretas e também simbólicas, e que podem ser facilmente convertidas em narrativas dramáticas, em narrativas épicas,
que podem ir passando de geração para geração, vão ganhando um detalhe aqui, outro detalhe ali, vão aumentando um pouco o tom do drama, porque a memória também ela é construída no decorrer do tempo, né? A memória é sempre um processo em construção. Por exemplo, na Copa de 50, é uma Copa que pouquíssimas pessoas viram, não foi transmitida pela TV, mas foi tratada nos jornais da época e posteriormente continuou a ser narrada mesmo após aquele jogo Brasil-Uruguai ter acabado, anos e anos. A gente até o 7-1 trouxe de volta, né, Brasil e Uruguai jogado em 50. De acordo com um artigo escrito pela própria professora, o tom nacionalista que marcou a realização daquela Copa levou o dia da decisão contra os uruguaios a ser encarado como um momento ímpar da trajetória de um país que, por intermédio do futebol, se via capaz de mostrar-se vencedor e apto a grandes realizações. Com a derrota, o sentimento de desolação se estendeu para além do âmbito esportivo, com o escritor José Lins do Rego escrevendo, por exemplo, que havia a ideia de que éramos mesmo um povo sem sorte, um povo sem as grandes alegrias da vitória, sempre perseguido pelo azar e pela mesquinharia do destino, enquanto outros relatos da imprensa dialogavam com uma autoimagem ruim que o brasileiro tinha dele próprio e que aparentemente seria confirmada pelo fracasso em um jogo de futebol. Em contraposição, o escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues chamava tal projeção de complexo de vira-lata, apontando que o brasileiro não se valorizava o suficiente e questionando o que era real, aceito e inventado nessa forma de se autodefinir. Essa dicotomia entre a decepção por se realizar como um povo sem sorte e talvez se imaginar muito pior do que realmente se é, junto com diversos outros fatores, ajuda a explicar sentidos por trás desta e de outras construções sociológicas e identidades que o futebol construiu e constrói, bem como o que veio depois. Tricampeonato mundial em 12 anos, alcunha de país do futebol e o esporte como alicerce de cultura, quebra de barreiras sociais e econômicas, política, motor de desenvolvimento e mais. Nada disso, porém, foi imposto, e sim fruto de uma dialética que envolveu décadas, contextos, pessoas e narrativas construídas a partir e pelo futebol, mas não se dá só por ele. Por isso, vale pensar no outro lado da moeda. Em 1974, a participação do Zaire, hoje República Democrática do Congo, na Copa teve conotações diferentes, pois o projeto do governo do ditador Mobutu Sese Seko era projetar o país por meio de ações de propaganda nos estádios e do desempenho do time dentro de campo, após bons resultados em âmbito continental. Desentendimentos sobre premiações após a estreia contra a Escócia, porém, levaram a equipe a cogitar sequer entrar em campo contra a Iugoslávia, e a consequência foi uma derrota por 9-0. Enquanto na terceira partida contra o Brasil, os jogadores sabiam que poderiam sofrer consequências caso perdessem por mais de 3 gols de diferença. Isso, no entanto, acabou não ocorrendo. Na prática, formar uma unidade no país e projetar o orgulho do e para o povo do Zaire acabou ficando muito longe de ter o efeito pretendido no futebol. A tentativa de usar o futebol para impor identidades, ou no caso de dissolvê-las, também pode ser vista no Congresso da FIFA no final de abril, quando o presidente da entidade, Gianni Infantino, tentou forçar um aperto de mãos entre o presidente da Associação Palestina de Futebol, Gibril Rajoub, e o vice-presidente da Federação Israelense, Bassim Sheikhi. Rajoub recusou o gesto, citando o sofrimento do povo palestino. É mais uma prova de que mesmo em 2026 ainda faz sentido procurar e observar por essas características, histórias e efeitos trazidos pelo futebol, como atesta Enrico Spaggiari. Sim, ainda é possível pensar o futebol a partir de seus aspectos culturais. Não é só possível, como é muito importante que se faça, porque o futebol ele é, ao mesmo tempo, prática cultural, ele é uma arena de negociações, disputas políticas, e nesse sentido você tem um grau de interferência, de uma mediação econômica, midiática ali. Então o futebol segue sendo um importante dispositivo de produção de identidades. A partir dele se organizam narrativas sobre pertencimento, fala-se sobre memória. É aquilo que permite torcedores de diferentes contextos, diferentes lugares, se reconhecerem a partir de um jogo. E é por isso que eventos como a Copa do Mundo ainda funcionam como
esses espaços de compartilhamento, de referências comuns, de emoções, de símbolos. Em um mundo quase que totalmente globalizado e conectado ininterruptamente, no qual as fronteiras dos países dizem pouco em boa parte do planeta, a Copa do Mundo é um evento que dialoga em duas frentes. De um lado, ela estimula a divisão do mundo em territórios estabelecidos, promovendo sentimentos de amor a símbolos nacionais e de valor a compatriotas, enquanto de outro, propõe que várias nações possam se encontrar para celebrar o futebol e se desafiar para decidir quem é a melhor seleção, sempre respeitando as regras e os valores do esporte. Tal conjuntura cria um espaço de exceção, no qual diversos discursos, narrativas e contextos sociológicos, históricos e políticos podem ser discutidos sem uma série de amarras provenientes do padrão de normalidade da vida mundana, por assim dizer. O que une jogadores e torcedores dos mais diversos estratos sociais durante uma Copa? Uma bandeira erguida ao longo de décadas e séculos? Um território delimitado? Uma história conjunta? Um sentimento de identidade nacional? E será que uma narrativa de um país pode ser formada ou reformulada após uma grande vitória ou grande derrota dentro dos gramados? Todas essas questões seguem presentes, por mais que a Copa seja muito mais da FIFA, dos patrocinadores e dos homens poderosos do planeta. Saber se essa dialética seguirá válida ou se o maior evento esportivo da Terra acabará totalmente devorado pelo apetite voraz das corporações e suas buscas particulares, porém, é algo mais difícil de ser respondido. Tentar entender os caminhos que serão percorridos pela Copa do Mundo nos próximos anos é justamente o tema do próximo episódio.